Olá, internet, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ratos de Ringue. Meu nome é Morgan e hoje eu trago para vocês mais uma resenha expressa aqui no canal. Para substituir o Ramiro essa semana, eu vou falar das duas NXTs do dia 24 de abril de 2019. Eu vou falar da NXT estadunidense e da NXT britânica, nessa ordem. O show começa com um package do Johnny Gargano falando que hoje ele vai voltar aos rings da NXT depois da luta dele no TakeOver contra o Adam Cole. E hoje ele vai enfrentar outro membro da Undisputed Era, o Roderick Strong. A NXT estadunidense então começa com o Jackson Ryker do Forgotten Sons contra o Humberto Carrillo. Humberto Carrillo que está por todo lugar na WWE essa semana. Eu já falei de uma luta dele que aconteceu na 205 Live, que tem um vídeo aqui no canal também, se vocês quiserem dar uma conferida. Para variar um pouco, uma luta do Carrillo rápida. Ele no início começa dominando a luta, ele faz vários golpes em sequência no Ryker, nenhum tem muito efeito, e o Ryker começa então, ele dá o snap e começa a descer o cacete no Humberto Carrillo. E o troço foi feio, ele aplicou o finisher dele, que é um Spinebuster, que ele cai sentado, é um golpe bem bonito. Aplicou o finisher no Carrillo, o Carrillo saiu do ringue, tentou recuperar um pouco de ar ali fora, mas o Ryker continuou caçando o Carrillo realmente. Os dois foram para fora da barricada de proteção, no meio da plateia, onde o Jackson Ryker tentou... basicamente foi uma tentativa de assassinato ali. É sempre bom quando a gente vê um pouco de tentativa de homicídio no meio da nossa luta livre. O juiz parou a luta, eu tive que pesquisar online qual foi o resultado final realmente. O juiz considerou que o Carrillo ganhou por desclassificação, mas eu achei que na realidade deveria ser uma luta que os dois tinham sido desclassificados, os dois ficaram muito tempo fora do ringue. Depois da luta, o Jackson Ryker continuou o ataque no Carrillo e chegou o Oney Lorcan e o Danny Burch para separar um pouco o Ryker e o Carrillo. A gente vai então para um segmento no backstage onde o Adam Cole tá tirando umas fotos ali para botar no site da WWE e vem um cara entrevistar ele, perguntar um pouco sobre a situação no Undisputed Era, e o Adam Cole fala que ele acha ridículo que o Gargano não teve coragem para desafiar o próprio Adam Cole de novo para uma revanche, que ele teve que desafiar o Roderick Strong. Eis que a câmera vai um pouco pro lado e tá o nosso maconheiro favorito, Matt Riddle, que tá numa vibe tipo... Bro... E ele começa a ficar, tipo, achando graça do Adam Cole. Tipo, ele acha graça dessa crise de ciúme que o Adam Cole tá tendo do Roderick Strong, porque ele tem uma luta contra o campeão, ao invés do líder da Undisputed Era. E o Adam Cole fica, tipo, eu tenho coisa melhor pra fazer. E vai embora, e o Matt Riddle fica, tipo, agora é a vez dele tirar as fotinhas, tá ligado? Ele tá, tipo, bro. Ele já começa a fazer umas poses. O Matt Riddle é maravilhoso, ele é muito bom pra esse mundo, e eu gosto do jeito que ele vai de, tipo, maconheiro do rolê pra máquina assassina em 2 segundos, assim. Ele começou a promo todo risonho, com uma cara meio de tapado, assim, e daí quando o Adam Cole falou com ele, ele já virou um monstro e ficou tipo, e aí, me bate então, cuzão? Foi maravilhoso, é um segmento bem engraçado, e vai ter repercussão direta no main event, como a gente vai ver mais tarde. Segunda luta da noite é uma luta de duplas entre a Vanessa Borne e a Alaya contra a Candice LeRae e a Katie Catanzaro. A Katie Catanzaro, para quem não sabe, é a namorada do Ricochet, e ela tem um equilíbrio e uma facilidade dentro do ringue tão grande quanto o cara que tá na Monday Night Raw agora. É sério, é ridículo. Tem um clichê que é que ela faz parecer fácil, mas esse clichê é muito bem colocado nela. E essa luta também foi sensacional. Foi uma luta bem simples, mas foi aquele tipo de luta que fez o papel dela. A Vanessa Borne e a Alaya dominaram a própria Catanzaro boa parte da luta. A Catanzaro apanhou muito bem, tanto quanto essas duas, essa dupla heel conseguiu dominar muito bem, mostrar essa dominância. Quando a Candice entrou no ringue, ela entrou com a plateia apoiando, foi uma vitória rápida. A Candice LeRae pinou a Vanessa Borne depois de um Lion Salt, que é o novo finisher dela. Eu pessoalmente gostava bastante daquele neckbreaker que ela fazia da terceira corda, que ela pegava e girava junto. Eu achava um golpe bem bonito. E a gente tem outra mudança na Candice também, que é a música nova. Essa música, pra mim, ela bateu forte tanto quanto a primeira. A música anterior dela era bem viciante, e essa eu acho que segue esse legado. A gente vai então de novo pro backstage da NXT, onde a Io Shirai está sendo entrevistada. A repórter pergunta pra ela
alguma opinião sobre o ataque da Kairi Sane na semana passada. A Kairi Sane, melhor dizendo, a Kairi Sane sendo atacada semana passada. E enquanto a Io Shirai tá respondendo, Shayna Baszler, a campeã feminina da NXT, junto com as duas amigas escrota dela, entram e descem o cacete na Io Shirai. A Shayna continuando aí com esse caminho de destruição. Logo após a entrevista, a gente tem um vídeo package para hypar um pouco a estreia do Kushida na NXT semana que vem. Logo após esse package, William Regal tá no escritório dele e eis que entra o Cassius Ohno, falando que ele tá dominando a full o território da NXT britânica, a gente vai falar de uma luta dele daqui a pouco, e se candidatando para ser o primeiro oponente do Kushida na NXT. William Regal confirma essa luta, então semana que vem nós teremos Kushida versus Cassius Ohno. Eu sei que vai ser uma luta de estreia do Kushida na NXT. A partir dessa informação a gente consegue ver mais ou menos como a luta vai ser, mas realmente, cara, Kushida e Ohno é uma luta que eu queria ver pelo menos durar uns 20 minutos. Eu acho que esses dois têm uma capacidade de se entenderem dentro do ringue bem grande e, infelizmente, eu sei que a realidade semana que vem possivelmente não vai ser assim. Vamos então para a terceira luta da noite, novamente uma luta de duplas, agora uma luta marcada semana passada, Street Profits contra War Raiders. A NXT é um universo, uma cronologia à parte, né? Agora a gente já sabe que o War Raiders já mudou de nome para Viking Experience, já virou Viking Raiders, mas na NXT eles continuam como War Raiders e aparentemente a Flórida é um buraco negro nesse aspecto. A luta ia começar, o Viking Experience, o War Raiders estava fazendo a entrada no ringue e o Montez Ford pula por cima do cameraman, a gente só vê ele caindo em cima dos campeões de dupla da NXT. De novo uma luta que todo mundo saiu muito bem na fita. A Street Profits saiu como uma dupla que dá para ser levada a sério, uma dupla que tem credibilidade para enfrentar talvez de novo os War Raiders por esse cinturão. A dominância do Profits foi bem no início da luta e no final eles tiveram uma chance ou outra de fazer um golpe mais poderoso para cima do Hanson e do Rowe. Eles continuam com o nome deles aqui. Mas grande parte da luta foi dominada pelo War Raiders, que ganharam a luta depois num Thor's Hammer, aquele pop-up Power Slam, o finisher deles em cima do Montez Ford. A gente tem depois uma entrevista rápida no backstage onde a Mia Yim é perguntada sobre essa dominância da Shayna Baszler e ela responde que se ela tiver a chance de tentar parar essa onda de caos e destruição e raiva e morte e lágrimas de japonesas no backstage da NXT, ela vai com certeza enfrentar a Shayna Baszler. Chegou então a hora do main event da noite pela NXT americana. A gente tem o campeão da NXT, Johnny Gargano, enfrentando um quarto da Undisputed Era, o Roderick Strong. E que luta, senhoras e senhores! Eu não sou muito fã do Roderick Strong, mas eu tenho que dar pra ele que realmente essa luta ele foi acima da média. Ele é um lutador bem inteligente no aspecto que os golpes dele majoritariamente envolvem backbreakers, ou seja, fazer dano nas costas do oponente, e por toda a luta ele focou realmente o ataque na lombar, nas costas, algumas vezes no peito do Johnny Gargano, e são pequenos detalhes, mas eu acho que fazem toda a diferença numa luta como essas. Não foi uma luta muito extensa, mas foi uma luta bem disputada, os dois tiveram momentos de dominância bem fortes, e ela acabou numa confusão que eu acho que vai aumentar a storyline entre os dois. O Adam Cole entra para distrair o juiz perto do final da luta. O Johnny Gargano estava com a submissão, o Gargano Escape, no centro do ringue. O Adam Cole entra para distrair junto com a Red Dragon, toda a Undisputed Era na arena da NXT. Eis que entra o Matt Riddle, o nosso maconheiro favorito, começa a distribuir cacetada, distrai o Adam Cole, e o Adam Cole, por engano, acerta um chute na cara do Roderick Strong. O Gargano se aproveita dessa putaria toda, faz o Slingshot DDT e ganha do Roderick Strong no centro do ringue. Enquanto o Gargano e o Riddle vão embora fazendo um fist bump comemorando, toda a Undisputed Era tem uma grande DR no ringue e o Roderick Strong vai embora sozinho. Vamos falar então da NXT britânica, a última semana de shows gravada no cenário da WrestleMania Weekend, o último show britânico em terras estadunidenses. O show começa já dizendo qual vai ser o seu main event,
uma tag team match entre o Flash Morgan Webster e o Mark Andrews, que eu vou chamar carinhosamente de rolê aleatório, porque o Morgan Webster, ele é o pai do rolê, ele é o Mod Father, e ele tem aquela cultura Beatlemania, meio... Ele é um hipster britânico, junto com o Mark Andrews, que na minha opinião é só um cara aleatório que faz uns flip, contra a Mustache Mountain, 2/3 do British Strong Style, o Pete Dunne não, Pete Dunne, meu mozão, não tá na luta, o Tyler Bate e o Trent Seven, um main event que no papel ia ser uma luta excelente, mas que não me apeteceu muito. Já vou falar nele, mas vamos para a primeira luta então, o Cassius Ohno contra o Ligero. Foi aquele tipo de luta que serviu para mostrar que o Cassius Ohno tá na WWE mais para ser um pau para toda a obra do que qualquer outra coisa. Foi uma luta bruta da parte do Hero, Hero pros íntimos, ele é o meu herói. Pro Ohno, foi uma luta bruta da parte dele, o Ligero teve algum momento ali para dar uma escapada, mas não foi uma luta que se destacou muito. O Ohno ganhou depois de zoar a máscara do Ligero, tapar os olhos dele com a máscara e dar uma cotovelada na nuca. Luta bem básica, mas que mostrou que o Hero consegue lutar. O Hero, de novo eu falei Hero. O Ohno consegue lutar em qualquer estilo. A gente vai então para uma série de promos, a primeira delas sendo uma entrevista com o Jordan Devlin, que fala um pouco sobre a luta dele contra o Walter, que vai ser semana que vem. Ele tá bem triste porque a luta dele, para proteger essa revanche do século, que ele chama entre o Walter e Pete Dunne, a luta dele não vai ser valendo o cinturão. Mas ele vai se provar pro GM Johnny Saint e vai machucar o Walter. Eu acho que esse personagem do Jordan Devlin, meio que sempre tendo um tom sarcástico, que ele tá sendo sacaneado, que estão passando por cima dele, é uma coisa bem interessante. E ele é um lutador que cresceu bastante pra mim. Eu comecei a ver as lutas dele um tempo atrás e eu não entendi muito qual era o apelo dele, o que ele fazia de diferente, mas eu acho que com o passar do tempo eu fui gostando cada vez mais do Jordan Devlin. Sabe aquele tipo de lutador que tu olha e tu fica tipo, eu não quero gostar desse cara, mas daí não tem como. Pra mim, Jordan Devlin se encaixa nessa categoria muito fácil. Depois dessa entrevista, a gente tem um vídeo pra hypar a dupla do Primate e do Wild Boar, Mike Haskins, alguma coisa assim. Wild Boar, pra mim, é o nome dele pra sempre, porque é um nome que combina, ele é baixinho, ele é gordinho, e ele tem uma cara de satanás, bem como um javali selvagem. É uma dupla que faz total sentido, o primata e o javali. Luta livre tem nessas coisas, mas eu tô ansioso pra ver os dois juntos no ringue. Pra fechar essa parte, a gente tem outro segmento gravado na WrestleMania Access, que é a Comic Con da luta livre da WWE, que é o Fabian Aichner e o Marcel Barthel. Eles estão andando por ali achando tudo uma merda. Eles olham um fã com um cinturão, eles olham uma reprodução de uma entrada de arena de luta livre, e eles falam como eles acham tudo isso muito desrespeitoso. Eles dizem que antigamente... Saúde, meu filho. Papai te ama. Eles dizem que antigamente tu precisava treinar, tu precisava se provar para ter o direito de pisar dentro de um ringue, para ter o direito de segurar um cinturão, fazer uma entrada. E hoje em dia os fãs ganham isso meio que de graça, o que é um desrespeito, porque para eles o tatame é sagrado. Eu gosto muito dessa dupla e pelo que eu li nos spoilers da NXT UK, eles têm um caminho muito bom aí pra frente, então eu vou segurar a minha emoção, mas eu tô muito satisfeito pro caminho que eles estão indo. A campeã feminina da NXT britânica, Toni Storm, entra no ringue e ela faz a promo mais babyface da história das promo babyface. Ela fala que a defesa de cinturão que ela teve umas semanas atrás contra a Jinny foi uma luta muito difícil e que tem várias minas fodas no camarim da NXT britânica, mas que ela vai ganhar as lutas e ela vai ser campeã por bastante tempo. Uma promo que foi bem, eu acho, deslocada do card, ela não fazia muito sentido existir, e foi seguida por uma luta que também, na minha opinião, não fedeu nem cheirou, que foi Kaylee Ray contra a Xia Li. Foi uma luta para mostrar que a Kaylee Ray é boa, foi uma luta que ela dominou 99%, e foi uma luta que, na minha opinião, durou muito tempo, principalmente considerando a Xia Li. Na minha opinião, ela é uma lutadora bem verde ainda, ela não tá muito madura no ringue, a gente vê isso com vários momentos, ela tropeçando ou só perdendo equilíbrio, mas errando tempo,
fazendo várias merda dentro do ringue. Ela tem uma entrada da hora com o leque dela, que ela faz uns golpes lá de não sei que arte marcial específica ela faz, mas ela faz umas loucuras. A luta demorou 5 minutos a mais do que poderia ter demorado. Fez a Xia Li parecer ruim dentro do ringue. E aquele... era isso. Aquele Ray ganhou com um Gory Facebuster, uma luta bem sem nota, assim. Mais 2 segmentos antes do main event, a gente tem primeiro a Piper Niven, a Viper da ICW, assinando algumas coisas no WrestleMania Access, quando ela é perguntada sobre a Rhea Ripley. E a Viper, ela deixa uma resposta bem curta e grossa. Ela é um bully e eu não lido muito bem com bullies. Ela disse que vai ter uma pessoa à altura da Rhea Ripley agora no camarim, ela no caso, e ela quer ver como a Rhea vai lidar com isso. Uma promo bem curta, mas mostrou essa Piper Niven babyface. Ela é maravilhosa como heel, eu vi algumas coisas dela no Japão que eu gostei bastante, mas como babyface ela é um amorzinho demais, então tô esperando aí ansiosamente essa rivalidade. Logo depois dessa parte com a Piper Niven, a gente tem o Grizzled Young Veterans jogando as roupas do Kenny Johnson. Kenny Williams, é um nome aleatório, desculpa. Kenny Williams e do Amir Jordan. Eles estão jogando as roupas dele pra fora do camarim. E eles estão dizendo que esses dois lutadores não respeitam as tradições, nem os líderes de vestiários, que são Grizzled Young Veterans. E que por causa disso eles não merecem entrar no camarim dos caras. Pra quem não acompanha muito luta livre, essa pode ter sido a promo mais ridícula da história das promos ridículas. Mas ela tem um significado. Se vestir no camarim e esse negócio de líder de vestiário são coisas muito importantes na luta livre. O líder do vestiário normalmente é o lutador mais experiente, mais velho, que comanda a galera, que consegue estabelecer uma relação com todos os egos ali presentes, e é o cara que mantém a ordem no puteiro. Se tu desrespeita esses caras, várias vezes tu vai receber algum tipo de punição. A gente tem histórias, por exemplo, do Miz e do Enzo Amore, que foda-se o Enzo Amore, mas esses dois tendo que, tipo, sendo expulso de ônibus, tendo que se trocar fora do vestiário, trocar no banheiro das arenas, enfim, por desrespeitar esses líderes dos vestiários. Eu acho que encaixou como uma luva pro Grizzled Young Veterans, porque é isso, sabe? É isso, são coisas mais internas da luta livre. Eu achei maravilhoso, eu ri muito durante esse segmento. Eu adoro esses dois e pra mim eles são os melhores campeões de dupla no momento. Chegou a hora então do main event, Mustache Mountain, o Tyler Bate e o Trent Seven contra o rolê aleatório do Flash Morgan Webster e do Mark Andrews. Foi uma luta que no papel, como eu já disse no início, ia ser uma luta muito boa, mas efetivamente foi uma luta que me desligou um pouco. Eu acho que uma parte do motivo de eu ter me desligado foi, primeiro, cansaço, mas o segundo foi que a luta foi bem unilateral. O ponto positivo dessa luta, entretanto, é que tu consegue ver que são lutadores que se conhecem. Então os golpes, por mais diferentes que sejam, principalmente os golpes de dupla, eles encaixam bem. São lutadores que sabem o que o outro vai fazer. Talvez porque já tenham lutado 1 milhão de vezes no cenário independente britânico, que é uma realidade no NXT UK. Vários lutadores ali já se conhecem e já lutaram algumas vezes. Mas não foi uma luta que chamou muita atenção pra mim. O Tyler Bate ganhou depois de pinar o Flash Morgan Webster após um Burning Hammer. Essa semana eu acho que o melhor show foi o da NXT da Flórida mesmo. A NXT britânica ficou um pouquinho atrás, embora tenha tido desenvolvimentos de personagem bem interessantes. E eu acho que é isso. Não se esqueçam, pessoal, os comentários aqui são de vocês. Vocês acompanham a NXT? Eu sei que tem um monte de gente que fala que a NXT é o melhor da luta livre que a WWE pode oferecer, mas eu acho que tem pouca gente que realmente acompanha. Me digam aqui embaixo se eu tô errado, se eu tô certo. Não esqueçam de deixar like, aquelas porra toda de social media, se inscrever, ativar sininho para acompanhar o canal. Meu nome é Morgan e tchau, tchau, internet.